está no ar. Tudo aqui foi feito pra você. Toda essa energia contagia para alimentar o seu viver. Diga não ao pessimismo, você tem que acreditar. Dentro de você existe alguém forte e capaz. Tudo essa vida passa, não há mal que dure a eternidade. Vamos viver esse momento, em cada sorriso, a felicidade. Estar com Deus e viver com Deus, sentir o bem que Deus nos traz. E assim com Deus, nós os filhos seus, vamos construir um mundo de amor e paz. Tudo nessa vida passa, não há mal que dure a eternidade. Vamos viver nesse momento, em cada sorriso, a felicidade. Do que? Estar com Deus, de viver com Deus, Sentir o bem que Deus nos traz. e assim com Deus, nós os filhos seus, vamos construir um mundo de amor e paz. Nós os filhos seus, vamos construir um mundo de amor e paz. Podemos sentar. Ele segue à nossa frente pra levar alento à dor. O trabalho é de esperança e Ele é o Redentor. Por amor, a vontade é o braço forte, o caminho é a direção, sentimento de verdade pra chegar ao coração. Por amor, a porta se abriu, o amor se espalhou, a porta se abriu, o amor se espalhou. A criança tão contente, o sorriso floresceu, e apesar da terra quente, a semente não morreu. Por amor, vinde a mim os pequeninos,
lá do céu. Por amor, a porta se abriu, o amor se espalhou, a porta se abriu, o amor se espalhou. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, e Ele irá te ajudar. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, Ele irá te ajudar. Apesar de estar na terra, vivendo entre ódio e guerra, você pode transformar numa reunião em família. O evangelho é a partilha para unir e abençoar. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, Ele irá te ajudar. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, que Ele irá te ajudar. Nosso mundo é perfeito, pois o Pai, ao tê-lo feito, não deixou nada faltar. Luz, alimento e beleza, nos dá tudo a natureza, cabe ao homem preservar. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, que Ele irá te ajudar. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, que Ele irá te ajudar. Um sentimento invade o meu ser, me faz parar, pensar e refletir. Por tudo que hoje vivo, eu posso afirmar: é a fé em Ti que trago em mim e que me ajuda a caminhar. Se até aqui cheguei, quero acreditar. Sozinho não iria suportar. Por tudo que passei, por tudo que vivi, somente a minha fé pra me ajudar. Foi minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui. Com fé em Ti, Senhor, sou mais forte e vou prosseguir. O sentimento que me envolve e me faz compreender é Teu amor que habita em mim e me dá forças pra vencer. Um sentimento invade o meu ser, me faz parar, pensar e refletir.
fé em ti que trago em mim e que me ajuda a caminhar. Se até aqui cheguei, quero acreditar. Sozinho não iria suportar. Por tudo que passei, por tudo que vivi, somente a minha fé pra me ajudar. Foi minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui. Com fé em ti, Senhor, sou mais forte e vou prosseguir. O sentimento que me envolve, ele faz compreender. É teu amor que habita em mim e me dá forças pra vencer. Minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui. Com fé em ti, Senhor, sou mais forte e vou prosseguir. O sentimento que me envolve, ele me faz compreender. É o teu amor que habita em mim e me dá forças pra vencer. Se pra você despertar de manhã, toda manhã, é sem porquê, sem prazer, ouça bem essa canção. Todo dia vem convidar você no beijo de um raio de sol pra ser feliz. Basta aprender a perceber. Precisa de você e todos nós, numa só voz, podemos juntos fazer muito mais pra cada manhã. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Tivesse o Zé Roberto aqui, ele ia falar: uau, que música linda. Aliás, que músicas lindas, né? E é uma alegria a gente, mais uma vez, se encontrar no Perseverança nesta noite, uma noite fria, mais uma noite em São Paulo. Gente, nós estamos quase chegando no verão. Cadê o calor? Mas a gente não reclama. Aliás, eu dou os parabéns a todos que estão aqui hoje, porque todos nós que
estamos aqui hoje, somos vitoriosos. Porque se a gente for olhar para o nosso dia, quantos motivos, quantos pretextos a gente não teve para não vir? Porque esfriou, porque teve uma dor, porque o ônibus atrasou, porque acordou de mau humor, ou porque de alguma maneira alguém ou alguma coisa tentou nos impedir de aqui estar. Mas somos perseverantes. E como perseverantes que somos, aqui estamos, marcando a nossa presença e ganhando do coração de Jesus uma estrelinha de vitorioso. Então, para todos nós, que Deus nos abençoe e que nos olhe neste instante, para que sejamos definitivamente merecedores de toda esta bênção que recebemos na noite. Gente, na semana passada nós abrimos aqui a campanha do Sertão, desde do dia 26, nós já estamos fazendo essa campanha, e vimos o filme da Alcione, e eu acho que a gente poderia recordar um pouquinho da mensagem dela, do apelo que ela faz em relação à nossa participação, porque ainda hoje, com tanta gente vivendo em abundância, temos tantos outros que ainda vivem no sofrimento, às vezes na falta do recurso mais essencial, que é justamente onde os amigos do bem tentam trabalhar e de alguma maneira prover esta falta que existe ainda em muitos dos lugares que nós atendemos no sertão nordestino. Então, cada um de nós somos mais uma vez chamados a uma participação, pequena que seja, mas que a gente se mova, que a gente de alguma maneira contribua, leve os nossos carnês para que os nossos vizinhos, parentes, conhecidos, colegas de trabalho possam também ajudar-nos, porque é fundamental que todos nós, principalmente nós do Perseverança, que participamos deste consórcio de luz, junto com os amigos do bem, participemos com os nossos braços, com o nosso esforço, com o nosso carinho, porque é o que se espera de cada um de nós. Eu li uma mensagem de Sheila hoje, e ela falava assim: o bem-estar de todo ser humano depende de uma receita: orar, trabalhar pelo próximo e amar aqueles que sofrem. Trabalhar pelo próximo e orar e trabalhar por aqueles que sofrem e amar aqueles que sofrem é o que nós estaremos fazendo por este trabalho dos amigos do bem ao nos engajarmos nessa campanha. E orar nós faremos juntos a partir de agora. Então eu convido a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos e possamos então endereçar a nossa prece ao coração de Deus. Senhor nosso Deus, benfeitores espirituais que nos assistem neste momento, Jesus, nosso Mestre e Senhor de nossa vida, eis-nos mais uma vez, Jesus, congregados nesta casa de amor, onde tantas vezes temos sido socorridos, Senhor, nas nossas necessidades. Então, uma vez mais neste dia, nós batemos a porta do coração de Deus, a fim de que Deus possa nos trazer os recursos de que precisamos, para que nós alcancemos, Jesus, o equilíbrio total e definitivo que cada um de nós anseia. Tantos de nós, Jesus, vencendo dificuldades no campo material, tantos de nós nos debatendo com desafios, com a saúde, com problemas no lar, tantas vezes com a desintegração de nossa família, e por isto nós queremos te rogar, Jesus, para que olhes mais uma vez para cada um dos companheiros que aqui se encontra, todos nós, necessitados e ansiosos do teu carinho e do teu olhar, fazendo, Jesus, com que a partir de hoje, uma luz nova nasça dentro de nosso coração, e que mesmo diante das dificuldades, e mesmo diante dos apelos, mesmo diante dos vários deuses que nos chamam todos os dias, que nós possamos ouvir e atender ao chamado de um Deus apenas, aquele que é e nos deu o seu Filho para que pudéssemos seguir e aprender. Abençoa-nos então nesta noite, Jesus,
cada um de nós que aqui nos encontramos, abençoando de igual sorte, Jesus, nossos companheiros que nos acompanham de seus lares, de seus automóveis, de seu trabalho, nos seus aparelhos de celular, de toda sorte, Jesus, que toda hora neste momento, Jesus, como fazemos toda hora junto contigo, que nós possamos formar uma verdadeira egrégora de luz, para que isto tudo nos represente e nos fortaleça todos os dias. E de diante, Senhor, dos desafios que ainda certamente teremos que enfrentar, que não nos falte a coragem, mas que sobretudo, Jesus, não nos falte o conhecimento e a certeza de que onde quer que nos encontremos, em todos os lugares, Tu estarás conosco a nos fortalecer, a nos abençoar e a nos estimular, dando-nos sempre, Jesus, a bênção maior do Teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, e sem que nós percamos um minuto mais, eu gostaria de convidar nosso amigo, irmão de Dona Guiomar, nosso mestre João Batista Oliveira, nosso querido Bi, para que conduzisse a palestra do dia. Que Deus nos abençoe e que nos forneça, nos abençoe durante todos os minutos da palestra do nosso companheiro. Boas noites. Vamos melhorar? Boas noites. Agora sim, não só essa, mas todas quantas vierem. É sempre uma alegria estar aqui no Perseverança. Nem sempre é possível, mas é sempre uma satisfação encontrar os irmãos, os trabalhadores, esse grupo que canta tão bonito, que nos enche o coração de mais alegria ainda. Eu tenho convidado para acompanharem nas redes sociais uma publicação que eu faço cada dia, falando sobre a nossa comunicação e a nossa gloriosa língua portuguesa. É Prof, de professor, J.B. Oliveira. Eu gostaria muito de encontrá-los lá. E por falar em encontrar, encontro aqui um amigo de confrarias, que é o Luiz Carlos, que ele está, e ele me disse, eu vou porque o meu cunhado é trabalhador do Perseverança e frequentador há muito tempo, que é o Sérgio. Aí eu fui lá cumprimentar o Sérgio disse, eu fui seu aluno de oratória, nós fizemos em 2 sábados. Falei, então faz muito tempo. Eu acho que era garoto nessa ocasião. E fizemos. Também o Lapetina, que é outro companheiro, que está aqui, porque o cunhado dele, olha só, dia dos cunhados, o cunhado dele, o Paulo, que é trabalhador, o convidou. Eu falava, quando anunciei que ia falar aqui no Perseverança, num grupo de amigos que se reúne toda quarta-feira para conversar sobre negócios, perspectivas, e eu disse, eu falarei no Perseverança no próximo dia 6, acho que estamos com uma microfonia aí, né? No próximo dia 6 e no dia 9. E convidei aqui que pudessem acompanhar, ou aqui, ou também pela transmissão. E o interessante é que pelo menos 5 disseram que conheciam o Perseverança, ou frequentaram o Perseverança, ou devem ao Perseverança alguma coisa em sua vida. E é gratificante, porque em um meio em que não esperávamos encontrar isto, nós encontramos pessoas que conhecem o trabalho, que respeitam o trabalho do Perseverança. Isso tudo graças a vocês, os trabalhadores, os frequentadores, que dão essa sustentação, que dão essa condição. Eu não quero falar dela porque eu não gosto muito dela. Em todo caso, já que ele falou, tá bom, Guiomar. O que seria sem Guiomar? Nada.
Guiomar foi instrumento, é um instrumento de Deus para que tenhamos esse trabalho admirável, maravilhoso. Por isso devemos orar, para que Deus a conserve aqui conosco. Nós precisamos dela aqui. Precisamos que ela continue dando o seu apoio, o seu amor, o seu carinho, a sua dedicação. Eu disse que nós íamos refletir juntos sobre o tema O Fim da Sociedade Humana. E algumas considerações são necessárias inicialmente. O que nós entendemos por sociedade não, civilização. O fim da civilização humana, melhor ainda. E o que nós entendemos por civilização humana? É todo o conjunto, o somatório do conhecimento, do desenvolvimento, da inteligência, da competência, da capacidade que o ser humano agregou ao longo dos milênios em que se conta a sua permanência na face da Terra. Deus nos deu o mundo, mas nós recebemos um mundo rude, rústico, montanhas, mares, matas, bosques, rios. E o mundo em que nós vivemos hoje é um mundo de extraordinário desenvolvimento tecnológico e científico. Alguma coisa que o William Shakespeare chamou de admirável mundo novo. Há poucos anos, era inimaginável o que hoje acontece. Eu já falei isso aqui, mas vale a pena recordar. Lembram-se de quando, para tirar uma fotografia, vocês precisavam de uma máquina fotográfica e aquele famoso rolinho que depois tinham que levar para revelar, esperar uma semana para ver o que ia sair? E queimava. Queimava o filme, daí veio a expressão, queimar o filme. Aliás, os jovens usam aí algumas expressões sem saber a sua origem. Vai queimar meu filme. Não sabe o que é isso. Às vezes caiu a ficha, não sabe o que é isso. Quem aqui sabe? Estão se entregando, hein? Papai me falava o que era. Dizia que era aquele famoso orelhão. E lá íamos nós com a fichinha para introduzir naquele orifíciozinho, fazia um barulhozinho, clac, caiu a ficha. Aí a gente começava a falar. Pois é, e por aí vai. Naquela época, para telefonar, nós precisávamos de um telefone, e havia poucos, e o orelhão era um dos recursos. Para assistir a um filme, nós tínhamos que ir ao cinema. Para mandar uma carta, tínhamos que ter uma máquina de datilografia. Lembra do ASDFG? Lembra? Tínhamos que ter uma máquina de datilografia, tínhamos que escrever, botar no correio e sabe lá quando vai chegar. E outras coisas mais. Hoje nós temos um aparelhinho desse tamanho que tem tudo isto. Isso é incrível. Se alguém tivesse tido um sono cataléptico, aquele que a pessoa dorme e fica por muito tempo sem despertar, há 50 anos, e despertasse hoje, teria a impressão que estava num outro planeta. Não é possível. E por falar nisso, em 1986, saiu um filme chamado Planeta dos Macacos. Alguém assistiu? Entregaram de novo. Papai me disse que era um astronauta que pousava em um planeta estranho, em que o domínio era dos macacos, e os seres humanos estavam subjugados, eram perseguidos e presos pelos macacos. E ele passa a ser também perseguido, e no finalzinho do filme, ele vai chegar à constatação de que estava na Terra, a Terra pós-apocalipse. Um outro filme, esse mais recente,
Aí eu já pude assistir. O Exterminador do Futuro mostra Arnold Schwarzenegger como uma pessoa que veio do futuro para exterminar alguém aqui que representaria uma ameaça para os robôs. Pois bem, ficção. Mas muito dessa ficção nós estamos vendo hoje. Nós estamos vivendo um momento único na civilização. Tivemos um desenvolvimento extraordinário. Chegamos a um ponto elevadíssimo no nível de conhecimento. Nesse mesmo instante, há pessoas que estão vendo com olhos de alguém que já partiu, que já morreu, com o coração batendo, funcionando normalmente, de uma pessoa que também já não está mais viva. E essa cirurgia foi feita com o peito aberto e ali ao lado o coração pulsando enquanto se fazia a substituição. Há alguns anos era possível pensar em alguma coisa assim. E outros tantos órgãos que são também transplantados com grande facilidade. Isso era inimaginável. Então a ciência, a tecnologia, o conhecimento, os saberes cresceram extraordinariamente. Mas agora parece que está havendo uma inversão. Alguém aí conhece isso? Como é o nome? Ah, tabuada, é isso? Eu pensei que era tábua. Não? Tabuada. Quem se lembra da tabuada? Mais uma turma se entregando. Pois é, tabuada. Nós decorávamos e tínhamos de cor na mente. 3 × 8, 24. 5 × 4, 20. 3 × 5, 15. 7 × 5, 35. Pergunte agora para um jovem. 2 × 2, ele vai pegar o seu celular, vai colocar no aplicativo da máquina de calcular, vai de 4. Eu estou falando 2 × 2. Aqui nós temos a tabuada das 4 operações. Pois bem, o que está acontecendo? Nós estamos abrindo mão de uma bênção extraordinária que Deus só nos deu a nós, imagem e semelhança dele, que é a inteligência, a rácio, a capacidade de pensar, de encontrar soluções, de desenvolver raciocínios. Esta capacidade que fez com que nós saíssemos lá das cavernas e chegássemos onde chegamos. A rácio, a inteligência. Tenho dito que são 3 fatores. A primeira delas, a inteligência, a rácio. A segunda delas, a comunicácio, a comunicação, que permitiu que nós transmitíssemos uns aos outros, na própria geração e em outras gerações, os conhecimentos acumulados. Enquanto o ser humano não se comunicava, a não ser por grunhidos, por urros, ele ficou na caverna, era o homem da caverna. Era inteligente? Sim. Fazia suas armas, fazia seus arcos, suas flechas, suas facas, mas não passava disto. Quando ele descobre uma forma de transformar, de modificar esses grunhidos, estes urros, em sons modulados, articulados, inteligentes e inteligíveis, ele sai da toca e toca o espaço sideral, toca a Lua. Foi a comunicação. Por isso devemos valorizar esta bênção. Só nós, os seres humanos, podemos falar. Tadeu, você escutou o que alguns pensaram?
Papagaio também fala. Papagaio fala? Não, ele repete aquilo que ouviu sem nenhuma responsabilidade. Quem é dono de papagaio já deve ter tido seus probleminhas por causa disto. Porque aquilo que ele fala, o papagaio repete, às vezes na presença da pessoa que não poderia ouvir. Isto não é falar, isto é papagaiar, é repetir. Falar é transformar tudo aquilo que vai na nossa alma, no nosso sentimento, no nosso coração, na nossa mente, no nosso cérebro, em palavras. Traduzir sentimentos em palavras. Isto só o ser humano faz. E o terceiro elemento, a agregácio, a capacidade de reunirmos-nos. O ser humano é, por si só, um ser gregário. E quem disse isso foi Sócrates. Não para mim, mas eu soube. Pela sua própria natureza, ele procura se agregar com os demais. E é essa agregação que faz com que tudo se desenvolva. O que seria do Perseverança se ficasse Guiomar, Eunice e mais uns 2 ou 3? Mas o Perseverança é o que é, porque vocês todos se agregam, se unem. Aqui estão, então, a rácio, a razão, a comunicácio e a agregácio, que produziram esse grande desenvolvimento. Como é que está a comunicação hoje, hein? Não se fala, tecla-se. No meu tempo, tudo era de pessoa para pessoa. Quem já brincou de Pix? Não estou falando desse Pix de agora, não. Esse, aliás, não é brincadeira, esse é coisa séria. Bater Pix, que coisa gostosa. Corríamos, alguém ficava lá de costas contando até 10, nós procurávamos nos esconder, quando terminava ele ia procurar, e quem conseguia correr e bater no pique, pronto, estava salvo. Nós brincávamos também de peão, não esse de Barreto. Jogar peão, bolinha de gude, empinar pipa. E alguns ainda colocavam aquela pó de vidro, né, na linhazinha para cortar, cerol agora, né? Para cortar a linha do outro. Continuo usando o cerol, só que tem cortado o pescoço de pessoas. Muitas pessoas têm sido vitimadas por essa brincadeira que deveria ser abolida. Mas nós estávamos brincando com seres humanos iguais a nós. De vez em quando havia um desentendimentos, uns tapinhas, mas passava. Hoje, com que as crianças brincam? Com a máquina. Com quem conversa? Com a máquina. O que está acontecendo, então, é que nós estamos assistindo simultaneamente, cada vez mais, a humanização das máquinas. Já viram que os computadores, que os robôs, melhor dizendo, são cada vez mais semelhantes ao ser humano? Tem visto em algumas reportagens, ou algumas exposições aí na internet, você olha, você não sabe, não consegue distinguir, não sabe se é um ser humano ou se é um robô, tal a perfeição. Sorriem, piscam, conversam, agem. Havia um outro filme também, O Caçador de Androides, né? Blade Runner. Blade Runner. É outra coisa. Nós falamos em português e ele fala em inglês. Pois é. Não sabe que nós falamos tudo que os outros... Olha, por exemplo, os ingleses acham que uma frase extraordinária, espetacular, na área de seleção de pessoal, de recrutamento, de qualificação de pessoal, é the right man in the right place. Olha que lindo.
The right man in the right place. A pessoa certa no lugar certo. E nós fala, cada macaco no seu galho. É mais melhor. Muito mais fácil de entender. Blade Runner, também Runner, caçador de androides. E havia exatamente isto. Androides, humanoides, tão semelhantes a seres humanos que era difícil de identificar. Hoje, aquilo que era ficção é realidade. Os humanoides, os robôs, são cada vez mais semelhantes ao ser humano. Mas aí não é o problema. O problema é que o ser humano está cada vez mais se tornando uma máquina, brincando com máquina, conversando com máquina, dependendo da máquina, usando a máquina para substituir as suas funções humanas. Lá atrás alguém disse que na humanidade 5% das pessoas pensam. 15% das pessoas pensam que pensam. E 80% das pessoas não pensam porque há quem pense por elas. Hoje está acontecendo isto. Eu não preciso saber o endereço de alguém. Está lá. O telefone de alguém. Lembra de quando nós decorávamos o telefone? Hoje não. Qualquer documento que nós precisemos, nós recorremos. O que acontece é que nós estamos deixando de usar esta bênção que Deus nos deu. E o que acontece com tudo aquilo que não é usado? Enferruja ou deteriora ou gangrena, porque não é usado. E é o que está acontecendo. Nós estamos matando os nossos neurônios. Estamos perdendo a capacidade de pensar. Estamos delegando esta função humana por excelência a uma máquina. E vem o pior ainda. Os pais que deveriam orientar os filhos, conduzir os filhos, conversar com os filhos, estão delegando essa função também a máquinas. Você vê crianças pequenas que normalmente estariam chorando, ranhetas ali do lado da mãe, quietinhas porque estão com o celular na mão. Já viram isso? Se os pais não dão a orientação, se os pais não preenchem aquela lousa limpinha que é a mente infantil, quem vai preencher? A internet. E aquilo que a internet transmite é tudo bom? A maioria é lixo. Ah, mas eles adquirem muitas informações. Informação não é conhecimento. Informação, muitas vezes, é desinformação, é deformação. Mas é tão gostoso, né? Meu filho não me dá trabalho porque eu coloco lá o celular na sua mão, pronto. Não sabe o veneno que está colocando nas mãos e na mente dessa criança. Uma notícia recente falava de uma mãe que teve a sua casa destruída pelo filho de 12 anos porque tomou o celular dele para castigá-lo. Há coisas piores. Crianças que estão tendo condições de esgotamento nervoso, em inglês, como é que é? Burnout. Burnout. Esgotamento nervoso, burn é queimar, queima a mente, queima o cérebro, por causa da exposição constante a este inferno que é a internet mal conduzida. Estamos a cada dia mergulhando mais nesse inferno de desumanização. Bom,
Esse é o problema, ou a problemática. Mas como dizia Dudu Maravilha, toda problemática tem que ter uma solucionática. Qual é a solucionática? Como vamos resolver esse problema tão sério? Analisando a causa. Por que que isso está acontecendo? Qual a razão desse fenômeno? É a desinstitucionalização do ser humano. Como assim? Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Diz que Deus formou o homem do pó da terra e inoculou o sopro da vida. Não é isso? E o homem foi feito ser vivente. Pó da terra, que se converteu em carne. Sopro da vida, espírito. Já disse aqui que, em linguagem bíblica, sopro, ar, vento, é a mesma palavra para espírito. Ruha. Deus, então, colocou do seu espírito naquele boneco que ele havia feito. Ele se transformou em um ser humano. O ser humano é a junção do espírito e da carne. O que tem acontecido? Tem se tirado o espírito. E fica só a carne. Por isso, tudo isso que está acontecendo passa a ser normal. Tira-se a alma. E quando se tira a alma, o ser fica desalmado. E o que é um ser desalmado? É um ser sem sentimento, sem emoção, sem amor. Quando no passado nós queríamos falar no exemplo de amor mais profundo entre os seres humanos, nós falamos no amor de mãe. A coisa mais sublime, mais elevada, mais próxima do amor de Deus. Hoje tem acontecido de mães, é doloroso dizer isso, maltratarem os filhos. Recentemente, uma influenciadora, em inglês é influencer, uma influencer foi presa porque maltratava os dois filhos, uma menina de 9 anos e um garoto de 12 anos, que conseguiu fugir e foi à casa do vizinho, e aí começou a denúncia e tudo se levantou. Era uma influenciadora, dizia na internet como educar os filhos, como tratar a família. E aí vem outro mal, outro flagelo. Nós vamos à internet ver tanta coisa boa, vemos pessoas que são modelos e tudo mais. A internet não passa de uma vitrine. E na vitrine o que nós encontramos são manequins, sem vida. Então é tudo bonito, tudo perfeito, mas não é a realidade. A cada tempo há um influenciador sendo preso por estar trabalhando com bandidos, por estar cometendo crimes, por estar fazendo uma série de coisas erradas. E são estes que são os modelos que a internet traz para os nossos filhos. Então, meus irmãos, o caminho é um só: reconstituir o ser humano, voltar a colocar o espírito dentro do ser humano, conversar, fazer com que as crianças conversem, com que deixem de lado este inferno e conversem com os pais, conversem entre si. Aí sim, nós vamos reconstituir o ser humano e voltará a ser imagem e semelhança de Deus, corpo e espírito. Muita paz.
Primeiro agradecemos ao nosso Bi pelo conhecimento e pela coragem. Que é preciso ter coragem para nos chamar a atenção de algo tão evidente, não é? Obrigado, Bi, que Deus continue te abençoando e te levando além dos 120. Aliás, essa família é longeva, né? Nem parece que você tem 60 anos. E assim nós vamos continuar, pedindo a Deus, o nosso Pai, que possa abençoar a cada um de nós nesta noite. A cada um de nossos irmãos, muitos internados em hospitais, como ainda a semana passada conversamos, outros em casa, passando por enfrentamentos, dificuldades no campo da saúde e de outros caminhos de suas vidas, que não podem, como nós, estarem aqui. Mas com certeza, a misericórdia e o poder de Deus leva até eles as bênçãos que todos nós aqui recebemos. Então que nesta noite ergamos os nossos escudos, considerando que cada um possui um individual, e juntando como comunidade, podemos formar uma cobertura de fé e de confiança, e pedir ao Senhor da vida, que nesta noite, mais uma vez, olhe para o coração de cada um de nós, e o leia, para poder nos auxiliar, para poder responder aos nossos aclamos, para poder dirigir os nossos pensamentos, para poder conduzir os nossos passos. Então que nesta hora, a misericórdia de Deus possa abrir o seu céu sobre cada um de nós nesta casa, sobre cada um dos companheiros, dos irmãos que se encontram nos mais diferentes lugares, em outros países, e que uma nesga de luz do seu amor possa tocar a cada um, e neste momento envolver em bênçãos de libertação de todo mal, de todo medo, de toda angústia, de toda depressão, de toda enfermidade, de toda perturbação, de tudo que não vem de Deus. Que por este mesmo caminho as bênçãos de Deus continuem a serem derramadas sobre cada uma de nossas vidas. Que estas bênçãos nos toquem desde o topo da cabeça até a planta dos pés, e que percorra o nosso corpo físico, psíquico e espiritual, trazendo agora bênçãos de força, de saúde, de alegria, de amor, de esperança, de coragem, de força, de fé, de paz. E que esta força possa envolver nossas casas, nossos lares, retirando deles tudo que não vem de Deus, tudo que possa ter sido impregnado às vezes por nós mesmos, em virtude de discussões, de desentendimentos. A nossa casa sempre recebe uma tela protetora, então que possa agora o Senhor da vida consertar com a sua luz eventuais buracos que possamos ter causado pela nossa indisciplina, reconstruir os mourões espirituais que às vezes são derrubados pela nossa própria condição,
e auxiliar a continuar tornando a nossa casa o lugar mais desejado pelo nosso coração, onde encontramos a nossa família, onde colocamos as costas à porta e agradecemos por ter um lugar para voltar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos torne, com tudo que recebemos, suas mãos, onde quer que nos encontremos, para abraçar e auxiliar, para manter a paz, para distribuir esta paz. Que assim seja. Vamos ficar de pé. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus. Juntos, pois, caminhemos na paz que vem do céu. A começar em mim, prometo ao meu Senhor que a cada passo que eu der, que seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Agradecemos a Deus que mais uma vez nesta noite encheu os nossos corações com suas bênçãos, com seu amor, com seu carinho. De tudo aquilo que realmente, Senhor, nós nos abastecemos agora para retornarmos para os nossos lares ou para onde quer que nos dirijamos. E ainda uma vez, Senhor, renovamos os nossos pedidos ao Teu coração, para que tudo isto que aqui recebemos neste dia também seja levado aos Teus filhos, espalhados em todos os cantos da terra, especialmente por aqueles que sofrem nesta hora, Senhor. Que Tuas bênçãos encham as vidas, os corações, espalhando bênçãos de saúde, de proteção e paz. E ao coração de Deus nesta hora, a nossa gratidão mais profunda por esta noite. Por isso então, Senhor, nós te rogamos a Tua bênção, o Teu amor, para que em Teu nome, em nome de nosso Mestre Jesus, de Dr. Bezerra de Menezes, nós possamos declarar a reunião desta noite como encerrada. Que assim seja, louvado seja Deus. Buscas na vida um caminho de felicidade, trilhas na terra para encontrar a verdade. Sentes por vezes que só errou e pensa em parar. Eu te digo, amigo, por estar na terra já és feliz. Pense nos santos, quantos sofreram para professar a sua fé
aquele que a todos pode salvar. E não desistas, pensa que podes e mais poderás crescer em virtudes, e as oportunidades vão se renovar. Abra seu coração, vem me dê a mão, juntos como irmãos, fazer de nossas vidas caminho seguro de evolução. Sempre haverá problemas na caminhada, e a solução está na decisão pensada de seguir em frente, juntos com Jesus. Abra seu coração, vem me dê a mão, juntos como irmãos, fazer de nossas vidas caminho seguro de evolução. Sempre haverá problemas na caminhada, e a solução está na decisão pensada de seguir em frente, juntos com Jesus, Salvador. Eu canto essa canção. Meus amigos, tenham ótima semana até quinta-feira, se Deus quiser. Deus abençoe a todos nós. Um abraço para vocês, que Deus abençoe o coração e a vida. Fiquem com Deus. Que eu canto essa canção pra falar do Senhor. O mundo necessita da paz que em ti habita, pra se livrar da dor. Eu canto esta canção em busca de uma luz, cantando em seu nome, falando a todo homem da força de Jesus. Cantando esta canção e confiando em ti, seguindo o teu caminho, sei que vou conseguir. Agora libertado, forte e renovado, pra sempre vou sorrir.